16 de dezembro. Pilatos. Eis o homem. João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Nós vimos em São João 18 até São João 19 um relato bem detalhado que João faz daqueles momentos, daquelas horas que Jesus passou ali, depois que foi capturado ali no Monte das Oliveiras. Então foi levado a Herodes. Herodes fez chacota, pediu sinais, pediu que ele fizesse milagres. E Herodes conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas viu falar de todos os milagres, de toda a influência. Mas resolveu não acreditar no direito que ele tem. Como ele não viu nada demais, o normal seria levar libertar Jesus ou recorrer a uma corte superior. Por pressão dos líderes judaicos que via criminalidade em Jesus, ele então se sentiu pressionado a levar o caso até Pilatos. Se Pilatos achasse que era um caso de perigo nacional, ele poderia recorrer a César, que era a última instância. Por exemplo, se os discípulos se os fariseus tivessem convencido Pilatos de que Jesus estava querendo tomar o reinado ali de César, e ele fosse convencido disso, então era um problema de perigo nacional, porque havia muitos manifestantes, uma multidão seguia Jesus, e haveria um perigo ali, nacional. Alguém quer ser rei no lugar de César, imperador, e que tem influência, que faz milagres e até ressuscita, é um forte candidato a derrubar o governo de César. Mas acontece que ele também, como Herodes, não viu culpa nenhuma em Jesus. A princípio ele começou a tratar Jesus de maneira séria, até o momento em que ele pergunta: o que é a verdade? Antes ele já havia falado: você é rei, tentando ver realmente o tamanho do problema. E Jesus diz: você que está dizendo que é rei. É você que está dizendo, ou porque você está vendo outras pessoas falarem? E Jesus disse: meu reino não é daqui. Para provar isso, se fosse daqui, meus ministros teriam lutado por mim, a multidão teria se levantado e teria congregado a multidão para fazer um levante aqui. Mas meu reino não é daqui. Meu reino está nos céus. Então, pode ficar tranquilo. Eu não vim
fazer política aqui na terra. Eu vim lá do alto e vou voltar para o alto. E Pilatos até disse: olha, eu tenho poder para libertar você. Você não fala nada? Se você não se defende? Então Jesus disse: olha, se você não teria nenhum poder se lá do alto não fosse conferido a você poder. Você tem esse poder não é por causa de você, não é por causa de César, é porque meu Pai te deu poder. Querendo dizer, justamente para essa hora, para que você conhecesse a verdade. E pergunta: o que é a verdade? Então, Jesus ia responder, mas ele virou as costas para Jesus, não esperou a resposta, se voltou para a multidão e começou a argumentar que aquele homem não tinha crime nenhum. Eu não vejo crime nenhum. Que crime vocês estão vendo nele? Não tem crime nenhum nele. Herodes não achou crime. Eu também não acho. Então, ele, vendo que não conseguia, porque os líderes farisaicos incentivavam, insuflavam a multidão, ou seja, chamavam os demônios para ajudá-los a matar Jesus, e a multidão enfurecida, com ódio do quê? Ódio do quê? O que aquele homem fez para que pudesse levantar tamanho ódio? Pilatos ficou assustado com aquilo lá. E percebeu que era ciúme dele. Era um ciúme que ele tinha. Ciúme de liderança. Aquele homem era inocente. O papel dele era tomar uma decisão. Ou faça a justiça, ou faça a injustiça. E ele optou por fazer a injustiça, com medo de perder seus privilégios, suas posições, sua popularidade, a sua função, o seu trabalho, a sua confiança para com os líderes farisaicos e também César. Resolveu fazer injustiça para apaziguar a situação, para trazer paz àquela situação. Mas ele não sabia que a paz não se faz com injustiça. Porque a paz não é um estado onde se não tem problemas. A paz é uma pessoa. Jesus Cristo, a verdade. E a verdade estava ali com ele. Se ele tivesse optado por soltar Jesus, certamente teria sido como um traidor dos fariseus e de César. E a multidão provavelmente poderia até linchá-lo ali.
ele seria condenado, quem sabe, à morte por Pilatos, por César, se escapasse do linchamento, perderia todos os seus privilégios, quem sabe a sua família seria executada também, e de qualquer maneira Jesus seria crucificado. Mas Pilatos teria salvação juntamente com sua família. Jesus teria dado salvação para ele, como deu aquele ex-ladrão na cruz que ficava do lado direito. Mas Pilatos se acovardou, escolheu o lado mais fácil, entregou Jesus para a condenação, não sem antes tentar mais uma estratégia. Eu vou soltar um que é culpado. Ele foi julgado e tem culpa. Ele merece morrer. Mas eu vou soltar Barrabás no lugar de Jesus. Isso para contentar a multidão. Soltou. Mas nada adiantou. Aquilo fez com que o ódio crescesse mais ainda em relação a Jesus, em relação a Pilatos, em relação a tudo. Então, como não conseguiu aplacar a ira daquele povo endemoniado, ele mandou chicotear Jesus com 40 chibatadas menos um. Esse menos um é a misericórdia, que era comum ali. Era 40 chibatadas menos um. Esse um seria a misericórdia. Tirava-se toda a roupa do condenado e batia especialmente em suas costas, mas poderia acertar em outros lugares. Com um chicote, cuja ponta, em muitos casos, tinha pedacinhos de ossos, pedacinhos de vidro, pedacinhos de ferro, pedacinhos de pedra, para fazer maior dano. Trouxe Jesus novamente diante do povo, todo ensanguentado, mal conseguindo parar em pé, totalmente machucado, e disse novamente: não vejo crime nele para a pena de morte. Não está bom desse jeito? Ele não merecia nem passar por isso. Mas como vocês insistiram, eu ordenei. Não está bom assim? Já soltei um em homenagem a vocês, que é Barrabás. Agora ordenei que fosse chicoteado. Ele é inocente? Não tem crime? Não está bom? E o povo respondendo que era para crucificar. Então, os líderes farisaicos disseram o seguinte: olha, ele diz que é rei dos judeus. Rei dos judeus. E isso faz com que ele cometa um crime nacional que atinge César. Se você é a favor de Jesus, você é contra César.
para fazer a justiça que César exige, você tem que matá-lo, porque ele quer tomar o lugar de César, rei, o novo imperador. Se você é inimigo de César, nós vamos falar com César. Vamos ver o que ele vai falar. Ah, mas isso foi demais para Pilatos. Ele olha para o seu servo e diz: traga uma bacia com água. E lavando as mãos, ele disse: não vejo crime algum nesse homem. E lava as mãos. E o povo dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E quando Pilatos lava as mãos, os sacerdotes, os fariseus, os líderes disseram: caiam sobre nós o sangue dele. Ele é inocente, não é? Tá bom, você vai ficar sem culpa, Pilatos. A culpa vai cair sobre nós. Deixa cair a maldição sobre nós. Mas que nós queremos que mata, mata. Quem eram os fariseus para dizer alguma coisa a respeito do juízo de Deus? Nada. A culpa vai cair sobre eles? Sim, lógico. Mas sobre Pilatos também. Esse é o juízo que Deus tem autoridade. Não o sacerdote vai dizer o que Deus deve fazer e o que não deve fazer. Você vê a nação israelita até hoje sofrendo. Você vê aqueles líderes que não terão a salvação. E vão ressuscitar, muitos deles, para ver a segunda vinda de Jesus, que é a ressurreição especial. Então, Pilatos fez de tudo para convencer o povo. Até uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça deles. Uma veste real, que provavelmente era uma veste velha que estava lá. E Pilatos apresenta ao povo e diz: eis o homem. Este é o homem. Sangrando pelas chicotadas, com uma coroa de espinhos, porque se faz passar por rei, segundo vocês, e uma veste real velha, significando que nós não o reconhecemos como o nosso rei. E vocês também não estão reconhecendo este homem como vosso rei. Que diferença, não é? Quando João Batista apresenta Jesus ao povo, com alegria ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é aquele que vai morrer, vai ser sacrificado, sua coroa será de espinhos e terá uma morte vergonhosa. É o Cordeiro de Deus que está assumindo a nossa culpa. Ele é inocente, está assumindo a nossa culpa, colocando a coroa de espinhos que pertencia a nós, por causa do nosso pecado.
se humilhou por amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça na vida eterna, mas tenha a vida eterna. A lealdade de Pilatos a César era maior do que o amor à justiça e à verdade. Um pagão querendo livrar Jesus. Que ironia. E os líderes espirituais querendo crucificar Jesus. Que ironia. Esse grande conflito não está presente hoje, com tantas religiões fazendo uma palhaçada, dizendo-se religião e dizendo que a base é bíblica, para fazer tantos absurdos. Não é a mesma vergonha que Jesus passou ali? Não é colocar Jesus numa posição uma posição que nenhum animal deveria passar? Que lições nós aprendemos hoje? Você vai dizer para você mesmo: eis o homem, significando que ele é da terra. Ou este é o Cordeiro de Deus, que apesar de ser humano é divino.